Curso bíblico sobre o plano de Deus e as nações. Aula número 4. Assunto: Deus tem interesse no bom governo das nações. Nós queremos deixar bem claro que Deus não abandonou o mundo. Deus não criou o mundo e o abandonou à sua própria sorte. Deus tem interesse em que o mundo viva da melhor maneira possível. É necessário que o mundo esteja caminhando segundo os planos de Deus. Se, porém, o mundo não andar exatamente de acordo com os planos de Deus, claro que Deus quer que ande o mais próximo possível dos planos de Deus. Naturalmente que Deus vai julgar todos os responsáveis, julgá-los individualmente e julgá-los todos como fazendo parte das nações. Não há dúvida alguma que Deus julgará todos aqueles que estiverem errados. Deus tem interesse em que as nações andem de acordo com o padrão que Ele tem estabelecido. Deus quer que as nações andem bem. Ora, se não andarem como Ele quer, que andem quase como Ele quer, que andem o melhor que for. Deus não abandonou as nações, como se pudesse dizer assim: bem, vocês não querem andar da maneira que eu quero, então vocês andem como vocês querem, que eu não me interesso mais por vocês. Essa atitude não é de Deus. Essa é uma atitude carnal, como nós vemos em muitos membros de igreja hoje em dia. São aqueles que querem que a igreja faça a vontade deles. Se não fizer a vontade deles, eles brigam e abandonam a igreja. Tem que ser assim porque é assado. Se não for assim, eu vou embora, eu saio daqui. São esses homens carnais que não agradam a Deus, não andam segundo a direção de Deus, não têm tolerância nenhuma, não têm amor. Esses tais não podem falar de amor porque eles não têm amor. Mas Deus não age assim para conosco. Deus não age assim para com as nações. Deus criou o homem. Deus criou as nações. Será que foi Deus que criou as nações? Vamos examinar o que a Bíblia diz a respeito deste assunto. Você já leu Gênesis capítulo 11? Quando a Bíblia fala da Torre de Babel, um descendente de Noé foi para a planície de Sinear e ali reuniu seus companheiros e decidiu construir uma torre, o mais alto que ele pudesse. Essa torre se destinava a fazer um nome para o homem, para que eles não fossem espalhados. Ou seja, essa torre se destinava a ser um pretexto, um motivo de unificação dos povos, como hoje em dia há muitos outros monumentos desse tipo. Por exemplo, o Esperanto é uma tentativa de unir as línguas que Deus separou. O Esperanto é uma tentativa de unificação de todas as línguas em uma só, no sentido de que todos os povos falem a mesma língua. A ONU, Organizações das Nações Unidas, é uma entidade que visa congregar todas as nações, desejando que haja paz, sendo um fórum máximo de governo entre as nações. Mas não tem conseguido ser nada disso, não tem conseguido colocar paz em lugar algum. Nós vamos nos reportar a origem dessas coisas todas. Na Torre de Babel, os homens visavam um monumento que perpetuasse o seu nome e que se constituísse num motivo de unificação dos povos. Ora, Deus não se agradou daquilo. O motivo seria obedecer a Deus, a lei de Deus. Mas os homens queriam um motivo que não fosse Deus. Isso estava plenamente em desacordo com os planos de Deus. Resultado, Deus desceu, quebrou, rachou, destruiu aquela torre, confundiu as línguas, ou seja, multiplicou as línguas e separou as pessoas em povos. O que é um povo? É uma raça que fala uma determinada língua. Isso é um povo. Deus criou os povos. Deus criou as nações. As nações passaram a se organizar como puderam. Uma na monarquia absoluta, outra na monarquia relativa, outra na democracia relativa. Enfim, passaram a multiplicar o sistema de governo, cada um a seu bel prazer. Deus, porém, criou os povos, as nações. Agora, a organização das nações ficaram a cargo de cada um. Deus, portanto, é o autor das nações e Ele quer que cada nação ande de acordo com a luz que Ele tem lançado sobre nós. É claro, a consciência, o senso de justiça, de honestidade, tudo isso Deus tem colocado sobre todos os homens. Não há nessa terra um homem sequer, uma mulher, uma criança que possa alegar não ter o conhecimento do que é certo, do que é errado, não ter consciência. Todos têm consciência.
A verdade é que a consciência de muitos tem sido cauterizada, no sentido de já não obedecer ao que é certo e não ligar de fazer ou deixar de fazer o que é errado. Resultado, a sua consciência que existe, eles não podem dizer que não existe, torna-se cauterizada. Eles fazem o que é errado friamente. Isso porque eles cauterizaram a sua consciência, mas eles continuam tendo a sua consciência, porque a consciência é um dom de Deus, a consciência do que é certo e do que é errado. O conhecimento do bem e do mal é um dom de Deus sobre todas as nações, de modo que todos sabem que há o certo e que há o errado e que prestarão contas a Deus um dia. Deus, portanto, é o autor das nações. Vamos ao segundo ponto. Todos são criatura de Deus. Todos são criatura de Deus. A ordem de Deus para que o adorem é destinada a todas as nações. Você quer ter certeza disso? Então vamos abrir a Bíblia. A ordem de Deus para que o adorem é para todas as criaturas. Não é só para os filhos, não, é para todas as criaturas. Vamos ler o Salmo 117. Entre muitos outros salmos, nós não citaremos muitos versículos, apenas o Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, todos os povos, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Louvai ao Senhor todas as nações, todos os povos. É assim que Deus fala. É assim que Deus coloca o assunto. Todas as nações têm um compromisso original pela sua criação, de louvar e de adorar a Deus. O reconhecimento de Deus, a adoração a Deus, não é privilégio de filhos de crentes, não! É um compromisso, uma obrigação de toda criatura de Deus. Todos somos criaturas de Deus e temos um compromisso de adorar ao Senhor que nos criou. Por que Ele nos criou? Sim, somente pelo fato dele ser o Criador e sustentador do universo, nós temos compromisso, todas as nações têm compromisso com Deus. Eu pergunto, será que todas as nações adoram e cultuam a Deus? A resposta é claro que não. Então o que acontecerá? Serão julgadas. Todas as nações serão julgadas por Deus. Nações e povos. Esses dois conceitos nós temos na Bíblia. Vamos ver o que nós conseguimos mostrar sobre isso. Há uma ligeira diferença. Povos são raças de mesma origem. Nações podem incluir várias raças. Por exemplo, Israel é um povo porque tem uma origem comum. Mas o Brasil é constituído de vários povos, várias raças. Resultado, o Brasil constituído de japoneses, de árabes, de ingleses, que por sua vez vêm de outra origem. O Brasil tem várias raças na sua constituição. Porém, o Brasil é uma nação, uma mistura de raças. Deus reconhece as nações, quer tenham uma origem comum ou não. É isso que precisamos deixar bem claro. Deus olha para as nações como elas são, e a ordem de Deus é para que todas as nações o adorem, todas as nações o cultuem. Ele tem interesse em que as nações caminhem bem, caminhem na luz da revelação que Ele tem dado para nós. Deus não estabelece uma forma determinada de governo. Ele deixa que cada nação determine, pelo seu livre-arbítrio, a maneira ideal de governo ou a maneira que eles desejam ser governados. O que Deus mostra é o seguinte: o sistema de governo não é um fim em si mesmo, mas é um meio para se atingir um fim. Qual é o fim? O progresso dos povos, a honestidade, a justiça, a moralidade. Isto é o fim que as nações devem desejar. Não somente a prosperidade econômica, mas um amplo contexto socioeconômico, cultural, moral, espiritual. É o que as nações devem visar na luz de Deus. Então, creia nessa palavra de Deus. Caminhe neste sentido, é o que nós desejamos, para que o governo de Deus possa ser implantado na terra, o temor de Deus possa estar presente em todas as nações. Deus julgará então as nações segundo os seus fins e não os seus meios. Ou seja, se o país é democrático, ou socialista, ou comunista, ou capitalista, isso não está interessando muito para Deus. O que interessa mais para Deus é a honestidade, a moralidade, a justiça, o que estão fazendo com a palavra de Deus, com relação às ordens que Deus tem dado para todos os povos, se o estão adorando ou não.
O importante não é o sistema, mas os homens que governam. Em todo sistema pode haver justiça. Em todo sistema pode haver honestidade. Em todo sistema pode haver verdade. Em todo sistema pode haver essas coisas todas que nós desejamos, porque Deus é o mentor e aquele que está por trás dessas coisas, desejando que os homens sejam justos, honestos, retos. Deus deseja que os homens sejam assim. Portanto, em todos os sistemas há possibilidade, desde que esse sistema não seja nitidamente contra Deus. É o que deve acontecer na grande tribulação. Porém, quando isso acontecer, provavelmente a igreja já não estará aqui, terá sido arrebatada. Mas serão dias difíceis, porque o próprio sistema será feito com exclusividade para se opor à vontade de Deus. Nesse caso, o homem não poderá dar a César nada, porque qualquer coisa que ele dê a César, qualquer reverência que ele preste a César, está prestando ao anticristo. Mas esse caso não é o caso em que nós vivemos, em que os governantes professam inclusive serem cristãos, professam ter o temor de Deus. Então, graças a Deus por isso, caminhamos juntos, orando por esses governantes para que eles sejam sábios, retos e possam fazer um bom governo e caminhar e dirigir todos aqueles sobre quem eles governam para dias melhores, de progresso, não só progresso econômico, mas espiritual, moral, social, em todos os sentidos. O progresso caminhe para a edificação e não para a destruição. Então nós dizemos que em todo sistema de governo é possível haver justiça, desde que os governantes sejam justos. O que nós queremos, portanto, são governantes justos, sábios, tementes a Deus. E eles, em qualquer sistema, podem ser felizes e podem trazer felicidade para o povo. Deus sempre operou no passado em várias igrejas, fosse o seu sistema de governo episcopal, congregacional, presbiteriano ou qual fosse. Deus não olhou para o sistema de governo da igreja, ele olhou para o coração, para o espírito, a alma daqueles que estavam intercedendo, clamando, suplicando a ele por misericórdia. Então nós dizemos que o sistema de governo não é importante, seja na igreja, seja no país. O importante é que as pessoas sejam tementes a Deus. Esse é o princípio da sabedoria, o princípio para se conseguir um país de progresso, que haja temor de Deus. E Deus estabelece a necessidade de governantes. O governante é muito mais importante do que o sistema. Por mais rigoroso que seja o sistema, nunca ele conseguirá impedir a desgraça se os governantes forem corruptos. Os governantes corruptos serão corruptos em qualquer sistema. O sistema nunca poderá impedir a corrupção. O que o sistema pode fazer é dificultar, mas nunca impedir. Uma pessoa honesta será honesta em qualquer sistema. Oremos a Deus por governantes sábios, por governantes honestos, por governantes que tenham o temor de Deus, e assim será o caminho que nós havemos de trilhar para dias melhores no país, para implantação do governo de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe e você se una conosco nesse mesmo espírito. Amém.